queria, nesta noite, você declarasse comigo com força, com fé, com verdade no coração, dizendo: sou filho de Deus, sou livre do diabo. Agora, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus é Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Vamos ainda de pé. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo. Deixa eu só ver aqui. Salmo 133. E a gente vai estar lendo as Escrituras Sagradas neste momento, com toda a reverência, com toda a introspecção que a palavra merece e é digna. E a Bíblia diz assim, Salmo 133: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém e amém. Feche os olhos abaixo da cabeça. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E obrigado, Pai, porque Deus, o Senhor, tem um encontro marcado conosco aqui nesta noite. Eu peço a Ti que o Senhor esteja falando a cada coração, falando a cada um de nós, Pai amado, e que a palavra que o Senhor tem em específico para cada um seja ministrada pelo Teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus oramos, amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Última palavra da série Reset, né? Última palavra, última mensagem desta série. E quantos aqui tiveram nas 3 primeiras mensagens? Levante a sua mão. Glória a Deus. Então você já acompanhou desde o começo, desde o meio e desde a semana passada. E hoje a gente viajou essa semana, viajou a semana inteira, fomos para uma conferência no Texas, foi uma bênção. E eu tinha uma direção, o Senhor falou muito comigo essa semana. E a palavra que eu vou entregar para você nesta noite, nesse momento, e eu sei que a palavra do Senhor é o teu coração. Quantos vieram ouvir Jesus aqui? Diga amém. Amém. Quando a gente fala em reset, a gente pensou desde a primeira ideia em a gente manter o nosso hard drive, a nossa máquina, o nosso computador limpo das coisas ruins, nosso browser, a nossa máquina de recepção todo o tempo com os nossos cookies limpos, né? As informações são chaves na nossa vida. Nós falamos sobre o grande reset da humanidade, que foi Cristo, o Verbo encarnado que habitou entre nós. E essa semana, hoje, eu queria repartir algo da parte de Deus que tem muito a ver com esse salmo que nós lemos. Porque, irmãos, nós estamos falando de Deus Todo-o-Poderoso. Quantos creem em Deus aqui? Diga amém. Amém. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui nesse lugar? Diga amém. Amém. Irmãos, Deus é o reset by Himself. Ele é o próprio reset, né? Em Deus, você acha que Deus precisa fazer uma autoanálise de vez em quando, sim ou não? Quem acha que Deus vai para terapia? Imagine Deus, Espírito Santo, deixa eu falar com você, né? Vamos sentar aqui. Não, Deus é o próprio reset. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é perfeito. Quantos concordam? Diga amém. Ele é maravilhoso. Quantos concordam? Diga amém. Ele é conselheiro, Ele é a paz, Ele é a esperança eterna, Ele é o Criador, Ele é perdão, Ele é a restauração. Deus é amor. Aleluia. Quantos creem que Deus é amor? Deus é amor. Deus está resolvido. Nós aqui nesta terra é que não. E precisamos constantemente de resets. Precisamos constantemente estarmos olhando ao nosso coração. E Deus me deu 2 palavras
acredito que nós como igreja, nós como Graça Fellowship Church, nós como igreja do Senhor nesta cidade, precisa fechar esse mês com isso no coração, para que nós cumpramos a missão que nos foi proposta. Quantos foram chamados para servir nesta casa? Diga amém. Quantos foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo? Diga amém. Irmão, eu não sei você, mas eu sei que mês que vem, a partir desta semana, Deus fará grandes coisas em nosso meio. Mais do que Ele já fez. Quantos podem dizer amém? Por quê, pastor? Mas a gente já viu tanta maravilha, tanta coisa linda acontecendo. Já vimos, irmãos. Mas saiba que o melhor está em nós vivendo a cada dia, não está por vir, porque nós vivemos o melhor de Deus, amém? Às vezes eu falo chavão, não é crente, já viu? O melhor está por vir. Não, o melhor já veio, irmão, 2 mil anos atrás, que é Cristo ressurreto. Nós vivemos o melhor de Deus. Mas pensando nessa ideia do reset, pensando nessa ideia, ontem estivemos lá, 60 mil pessoas no estádio, no Descend. Quantos estiveram ontem lá no Descend? Levanta sua mão. E foi orado, foi clamado, foi declarado, foi feito tudo ontem, irmão. Foi uma unção, presença de Deus, foi maravilhoso. Mas guess what? Hoje nós estamos aonde? Fale aqui. Cadê aquele sonzeira, pastor, que estava ontem lá? Aqui não tem sonzeira? Tem sonzeira, irmão, diga amém. Pastor, mas aqui não tem, assim, ninguém mundialmente famoso? Eu falei, não, irmão, aqui tem alguém universalmente famoso, que é o Espírito Santo de Deus, em nosso meio, atuando, trabalhando. E aonde o Espírito Santo de Deus está? Ah, meu irmão, olha para o irmão do teu lado e falei, o Espírito Santo de Deus está aqui. The Holy Spirit is in here. Aleluia. 2 palavras, irmãos. 2 palavras que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Primeiro, diga comigo, unidade. Não fale com força e com fé. Obrigado. Unidade. E a segunda é relevância. Você sabia que nós, como corpo de Cristo, como igreja local, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos começar a caminhar cada vez mais nesta primeira palavra, para sermos a segunda. Não adianta querer ser relevante se não há unidade. Não adianta a gente querer botar plaquinha de crente se a gente não anda unido, se a gente não anda no Espírito, se a gente não fala a mesma língua, se a gente não ama o próximo, se a gente não é capaz de viver nesta comunidade como um só em Cristo Jesus. Não é para ficar sério, irmão. Porque é sério, irmão. É o Espírito Santo comigo. Salmo 133, Salmo de Davi, fala como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, em unidade. Unidade, irmãos, sabe o que é? O mesmo Espírito, a mesma forma de falar, a mesma visão, o mesmo caminhar. Nós precisamos estar atentos para que os melhores dias de Deus em nós possam se manifestar. Porque aonde há divisão, ali não há a bênção de Deus. Ali o Senhor não opera. Ali Deus não se manifesta, entenda. Nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus unidade, ser coerentes com aquilo que falamos e aquilo que vivemos, com aquilo que andamos. Por isso, se eu perguntasse para você, quantos querem a bênção do Senhor, diga amém. Ah, irmão. Anda em unidade com a igreja. Anda em unidade com o irmão. É engraçado porque lá em João 13, 34 e 35 fala assim, olha. Jesus fala assim, um novo mandamento eu vos dou. E ele fala assim, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto todos, fale todos, saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. 1 Coríntios 13 fala que se eu não tiver o amor, não adianta eu profetizar, eu falar, eu orar, eu botar a plaquinha de Jesus, não adianta eu dizer que eu sou da GFC, não adianta eu fazer isso, aquilo, aquele outro, dar meus bens aos pobres. Irmão, isso tudo é inútil, se não tiver o amor de Deus exalando da tua vida e da minha vida.
Porque nós precisamos, irmãos, quando olhamos uns para os outros, sabe o que a gente precisa ver? Os defeitos, pastor. Temos que ver os defeitos. Não dá para fechar os olhos. Está todo mundo errado. É isso que tem que fazer? A água vai cair, né? Jesus, deixa eu beber um pouquinho. Sabia que às vezes, irmãos, a gente pode correr o risco de andar assim? A gente vem para a igreja, começa em casa. E se for o teu caso hoje, não se entregue, fica olhando para mim, tá? Olhe firme. Não olhe para marido nem para marida, né? Porque tem presidente e presidenta, né, irmão? Então tem marido e marida. Tudo bem, tá tudo certo. Então quando a gente começa a olhar, nossa, tu tá chata hoje, hein? Nossa, tu tá chato hoje, hein? Nossa, mas você vai com essa roupa? Não, nossa, mas você não fez isso. Não, mas você não fez aquilo. Olha, aquele irmão entrou, tá assim, tá assado. Olha, o pastor estava de camiseta, agora trocou. Nós estamos precisando de camiseta. Olhe. Os olhos, irmãos, têm que ser espirituais e não carnais. Quando eu olho um para os outros, eu preciso olhar Jesus na tua vida. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo, o quê? Será bom. Como que eu ando em unidade se eu procuro o defeito um do outro? Se eu faço segmentação, fragmentação, panelão, timão, nem medo. Irmão, serve para a gente o tempo todo. Nós temos que estar atento, porque unidade, união no corpo de Cristo, ela representa, como diz o salmista, é como óleo que desce, irmãos. Óleo, irmão, representa a unção de Deus. Óleo representa a presença de Deus manifesta sobre a barba de Arão. Arão, irmão de Moisés, um patriarca na Bíblia, alguém de respeito que deixou na família dos sacerdotes a presença manifesta de Deus. Aleluia! Você quer ter a presença de Deus na tua vida? Quantos querem? Diga amém. Em todas as áreas da sua vida, quantos querem? Diga amém. Ame todo mundo. Vou ficar sem voz desse jeito até o final da mensagem. Aleluia. Jesus restaura. Ame todo mundo. Ame, irmão. Sabe aquele cara que te... Pensa naquele que se menos gosta da igreja, porque a gente gosta de todo mundo, né, irmãos? Quantos gostam de todo mundo? Diga amém. Nossa, até na fé tá difícil, irmão. Vamos lá. A palavra foi tão na bucha assim. Vamos lá. Pela fé, quem ama todo mundo, diga amém. Amém. Aleluia. Então você pega aquele que você ama, tem de grau, irmão. Assim, é de 0 a 10, né? Assim, tem aquele que a gente gosta 10, que você come todo dia, liga todo dia, comunga todo dia, né? Botaram perto aqui, só para ver se não cai. Vamos lá. Mas tem aquele irmão, assim, que você só dá paz do Senhor de longe, né? Paz, Senhor, te amo. Mas aquele paz do Senhor, te amo de todo o coração, você lá e eu aqui. Irmãos, talvez seja a porta de bênção para a tua vida espiritual. Talvez seja aquele a chave para desencadear a bênção do Pai sobre a sua vida. Talvez seja aquele irmão que Deus quer usar para transformar o meu caráter e o teu caráter. Vocês são reconhecidos, irmãos, não pelo adesivo do carro. Quem não tem adesivo do carro, levanta a mão aqui. Da graça. Meu Deus, que vergonha, gente. Quem não tem? Hoje, cadê a pastora Jane? Que é líder ali da parte da recepção. Procura a pastora Jane depois e ela vai te dar um adesivo da Graça Fellowship Church para você botar atrás do carro. Porque é inadmissível isso, tem que ter o adesivo do carro. Mas deixa eu falar um negócio, irmão. Não é pelo adesivo do carro que a gente é reconhecido. Não é pelo estilo de roupa. É pelos nossos relacionamentos. É pela capacidade que Cristo nos dá de perdoar uns aos outros. De mesmo quando a gente é injustiçado, a gente olhar para aquele irmão com graça, com verdade, e dizer assim, tadinho, ele está mais fraco na fé, eu vou perder. E o grande problema, irmão, é que a gente sempre espera, sabe o que o outro seja crente, eu canso de falar isso, né? Está repetitivo já. Mas a gente não cansa de errar nesse mesmo ponto, então eu vou continuar falando, irmão. A gente sempre espera que o outro seja o cristão, o outro dê o primeiro passo, o outro me convida para o café, o outro me convida para a festinha, o outro que faça isso, o outro que faça aquilo, e eu não faço nada, porque eu fico na minha posiçãozinha de santo. Não, eu estou aqui. Pecadores. Irmão, Deus chamou a gente para andar em unidade.
Lembra da semana passada? Se você for dar uma oferta e você lembrar que o irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, diga: Vitor, eu te perdoo, Vitor. Amém? Nem sabe por quê, tadinho, né? E daí ele vai olhar, não, é que irmão, ele quando vai jogar bola só fica driblando o pastor, entendeu? É tristeza, né? Ele olha e o pastor não tem respeito, ele vai lá, dá um chapéu, bata no peito, vai fazer gol. Isso não pode, Vitor, assim, tem que ter cuidado. Brincando. É verdade, que é verdade, rapaz, que é isso? Né? Tô brincando. Brincadeiras à parte, irmão. Unidade. Quer dar um reset na tua vida espiritual? Começa a buscar no teu coração aquilo que pode estar impedindo o fluir de Deus na tua vida. É tão preciosa a unidade da igreja. É como óleo, é como a unção que desce na barba de Arão, o texto diz. É muito forte isso, irmãos. É muito forte, porque ali o Senhor ordena a bênção, como é bom e agradável. Como é bom e agradável, irmãos. João 17, versículo 16 em diante, é um texto longo que eu quero ler e chamar a tua atenção, porque o Senhor me falou tão forte no coração essa semana. Somos uma geração que temos tudo para ganhar almas para Jesus. Somos uma geração que temos tudo para fazer a diferença na sociedade em Orlando. João 17, 16 em diante, diz assim: eles, fale eu, sou a luz do mundo. Jesus está falando de você e de mim, tá? Porque ele está falando assim, ó, eles são, Jesus está falando deles, os que são do caminho, daqueles que seguem os passos de Jesus. Eles são a luz do mundo, como eu também sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você foi enviado ao mundo, meu irmão. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, aleluia. Para aqueles que crerão. Irmãos, que foi escrito há 2000 anos atrás. Aqueles que crerão somos nós, sou eu, é você, que creu em Jesus, que ouviu o Espírito Santo, que entregou a vida para o senhorio de Jesus, e ele continua, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o versículo 22 em diante, fala assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, fale plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Irmãos, que texto forte das palavras do mestre. Que texto! Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos caminhar na unidade do corpo. Na unidade de olhar um para o outro com amor, com graça, com verdade. Sabendo que Ele em nós pode fazer grandes coisas. Eu quero que você olhe para o irmão do lado agora, da direita, e fale assim: eu te amo em Cristo Jesus. E olhe para o outro lado também e fale: eu te amo em Cristo Jesus. Se travar na direita e na esquerda, aí, irmão, já pede perdão agora, já conserta o negócio, porque agora é a hora. Fale comigo, unidade. O que a figura lá em cima mostra? Mãos dadas, mãos agarradas, mãos unidas, mãos que botam mão no arado, mãos que executam a obra do Senhor, mãos que juntos num corpo, num propósito, fazem a diferença onde quer que andam, aleluia. Irmãos, eu vi uma frase essa semana dizendo assim: winners and losers, they have the same goal. Me marcou isso. Traduz, Bruce, repeat, please. Ganhadores e perdedores têm o mesmo objetivo. Toda a igreja tem o mesmo objetivo. Mas aqueles que são ganhadores, irmãos, não é aquele que, e eu não estou falando aqui, irmãos, em número de pessoas,
Eu estou falando aqui de qualidade de cristianismo, de pessoas que têm cheiro de Jesus, pessoas que caminham e você pode ver Jesus na vida dele e dela. Porque, irmão, se fosse para ficar à base de números, glória a Deus pelos números, não estou reclamando de números. Se Deus nos dá uma igreja aí de 10 mil pessoas, eu vou dizer amém. Só a metade, amém, fé fraca, irmão. Vocês têm... Jesus, aumenta a fé deles. Eu vou repetir a frase, o Senhor vai concordar agora. Se o Senhor quiser nos fazer crescer até chegar a mais de 10 mil membros, Ele fará. Amém, igreja? Amém. Yes! Mas eu prefiro, irmão, ter uma congregação de 200, focado correto, do que 10 mil perdidos aí fora, que só estão brincando de igreja. Há 3 anos atrás, falei para Jesus, a gente brigando na igreja, tinha 20 pessoas na igreja. E por muito tempo ficou 20 pessoas na igreja. Mais? Não, lá atrás. A gente está 8 já, né? Os primeiros 2 anos, vamos lá. Tem uns irmãos, meus pais sabem que é isso que eu estou falando. E chegou um momento que eu falei assim, Senhor, se eu quiser que eu pregue a vida inteira para 10, está bom. Não vou mais ficar me esforçando para crescer igreja nenhuma. Porque o Senhor é que dá crescimento. E de lá para cá, Deus nos deu tantas oportunidades de abençoar tanta gente que veio aqui, passou por aqui, foi embora, veio, passou. Hoje estamos numa congregação aí, no número que temos. Mas, irmãos, todos nós começamos com os mesmos objetivos. Quem planta igreja não planta igreja para ficar pequenininho. Então a gente planta igreja para levar o nome de Jesus a todos os povos, a todas as nações, para levar salvação para aqueles que vão para o inferno, para que eles encontrem o caminho, a verdade e a vida. Esse é o objetivo da nossa igreja, levar Jesus. Somos cristocêntricos, aleluia. Por isso união, irmãos, unidade é fundamental. Em nome de Jesus, eu quero lançar essa palavra hoje, unidade. Para quê, pastor? Para que nós tenhamos relevância, aleluia. Irmãos, está vendo esses prédios, são altos, né? Se você olhar um prédio desse numa cidade, você acha que ele é relevante ou não? Muito. Ser relevante, irmãos, é fazer a diferença onde você está. E a pergunta, querendo ser relevante, querendo andar na relevância, a pergunta é que eu hoje olho, e essa palavra que nós como igreja, como corpo de Cristo, se a GFC hoje não existisse mais em Orlando, se amanhã a GFC, está ruim hoje, né, irmão? Está louco? É viagem. Está cansado, né? Precisa mais uma semana descansando. Se hoje a GFC não existisse em Orlando, faria alguma diferença? Se a resposta for sim, a gente está sendo relevante. Se a resposta for, não faz nenhuma diferença, eu tenho que levantar o meu red flag. Agora vamos aumentar o scope. Você como pessoa, você como membro, você como criação de Deus, você como pessoa que foi colocada, plantada nesse lugar, se você não vier domingo que vem, vai fazer diferença? Não pergunta para mim. A pergunta é para você. Para nós vai fazer diferença, irmão, e muita. Mas eu quero abrir os teus olhos. É que Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para sermos relevantes. Deus nos chamou como corpo de Cristo para que nós agíssemos, andássemos, caminhássemos e deixássemos um legado neste lugar. Deixássemos um legado para os nossos filhos. Para que se um dia, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, alguém olhasse, olha, existe uma igreja que um dia foi pequena e hoje é enorme. Mas teve um povo que olhou para Jesus, caminhou com fidelidade e caminhou em unidade no Espírito Santo de Deus, aleluia. E quando falasse assim, de que panela você é daquela igreja? Quem é da igreja há mais de 5 anos? Levanta a mão. Já é cristão e já participou da igreja há mais de 5 anos. O resto não. Amém. Para esses que estão há mais de 5 anos, já congregaram. Existe panela em igreja, irmão? Tem panelinha, caldeirão, panelão.
Mas eu queria falar para você. A graça de Jesus é que nos dá a capacidade de olhar para um Salmo 133 e falar assim: Senhor, eu quero andar na tua bênção, mas Deus, eu preciso andar em unidade. Porque se eu não andar em unidade no corpo, a tua bênção não se manifesta na minha vida. E no texto do contexto, o óleo que desce sobre a barba de Arão, ele está falando sobre a ministração de um sacerdote. E quando ele fala no final ali do Salmo 133, ali o Senhor concede a bênção e dá vida para sempre, oh Jesus. A gente, irmãos, como igreja de Jesus, como pessoas que estão tentando caminhar na graça de Deus, com um olhar, com foco, a gente precisa olhar agora e falar: Senhor, eu quero ser parte dessa igreja, onde os nossos valores aqui nessa comunidade, elas têm que ser de cristocêntrico. Quando você fizer parte da GFC, você vai ter que saber quem que a gente olha para cá. É o pastor André? Não. Pastor Renata? Não. Pastor Alexandre? Não. A gente olha Cristo. Que mais é aquele povo lá? Diga F. De família. Porque nós somos uma igreja família. Quantos sabem disso? Levanta a mão. Oh, a gente erra. A gente gosta de cantar parabéns junto. A gente gosta de comer churrasquinho junto. Aqui, fora. A gente é um. E precisa ser, irmão. Eu canso de receber testemunhos falando de que quando chegam as pessoas são amáveis, e glória a Deus por isso, porque eu quero que essa igreja seja conhecida como a igreja do amor, a igreja onde a gente abraça, né, Ronaldo? Onde a gente aconchega, a gente ajuda, e esse é o papel da igreja. Sim, a gente tem que ser essa igreja, mas acima de tudo, o outro valor que a gente precisa ter é genuinidade. Temos que ser genuínos, irmãos. O que eu sou aqui, eu sou aí. E o que eu sou aqui, eu sou aí, eu sou lá em casa. Pastor, mas você não dá uma disfarçada? Só a camisa, irmão, que a gente troca antes de subir. Que talvez se me encontrar no meio da semana, eu estava barbudão, assim, cabelo meio assim. Porque Jesus andava por aí. Ele caminhava. Ele amava. Ele olhava com bons olhos. Ele olhava e ele caminhava numa perspectiva em que eu e você precisamos ter nessa noite. Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante, fala o seguinte. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele fala: se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos, aleluia. Tendem o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. E olha, ele continua: nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Olha para o irmão superior que está do teu lado aí. E o apóstolo Paulo continua com a igreja, ele fala assim: cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, sim os dos outros. Dedicai-vos Irmão, isso é uma via de duas mãos, entendeu? Dedicai-vos, fala assim, mutuamente. Porque tem gente que só quer receber, né, irmão? Quem conhece já esse tipo de gente? Venha a mim, o vosso reino, nada. Eu quero receber ajuda, mas na hora de dar eu não dou. Eu quero que o irmão me ame, mas na hora que eu tenho que amar, eu não amo. Irmãos, é caminho de via dupla. E ele segue o texto. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo.
Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, aleluia! E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! Aleluia! Amém! Eu oro a Deus que a GFC seja relevante, que a GFC seja a igreja que marcar essa cidade, junto com tantos outros ministérios parceiros que temos aqui. Mas que andemos em unidade, que andemos olhando para Cristo, que andemos caminhando, olhando para aquele que nos salvou, nos redimiu, nos tirou do reino das trevas para o reino da sua luz, aleluia. Quer começar a dar um bom reset, irmão? Quer ser relevante? Comece perdoando. Comece fazendo a diferença. Comece chamando aqui, irmão, irmã, vem aqui. Às vezes é marido e mulher, irmão, que tem que pedir perdão. Porque a nossa igreja começa em casa. Porque a igreja, irmão, é no nosso lar. Sabe por que eu subo no altar com a minha família toda? Não é porque eu não quero dar lugar para ninguém, não. É porque eu valorizo a família como ministério dentro da casa de Deus. Nossa primeira casa, nossa primeira igreja, nossa família. E ali Deus começa a agir, trabalhar, caminhar. O apóstolo Paulo ainda fecha Filipenses 2, versículo 13, falando assim: porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. E atenção, fazei todas as coisas sem queixas e nem... Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a fazer todas as coisas sem se queixar. Porque, irmão, não acho que você acha que se você se queixa sozinho no seu carro, Deus não está vendo. O Espírito Santo está em todo lugar. Deus está aqui. Deus sonda o teu coração. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa de Deus. Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar envolvido com as coisas do Pai é privilégio meu. Eu quero ser relevante. E ele termina o texto: a fim de serdes irrepreensíveis, aleluia, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Irmãos, há muita coisa ruim por aí. Há muito meio que vai querer te drag para fora dos caminhos do Senhor, para fora dos conceitos do Senhor, para fora do plano de Deus para a tua vida. A Bíblia fala assim, Deus fala assim: eu bem sei os planos que tenho ao seu respeito. Planos de paz, planos de vos fazer prosperar, planos que você seja uma bênção na tua casa, uma bênção nesse lugar, em unidade no Espírito. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual você brilha como estrelas, aleluia, no universo. Note, irmãos, que ele não fala que a gente brilha como estrela na terra, porque Jesus é a única estrela que tem que brilhar nesta terra. Qualquer homem que quer pegar a estrela de Jesus, ele já pegou a via errada do Evangelho. Que o único que brilha seja Cristo, que Ele seja glorificado, que a Ele seja toda a honra, que a Ele seja toda a glória. Tudo o que vocês fizerem, faça como para a glória de Deus, retendo firmemente a palavra da vida. Jesus falou: eu
sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim no dia de Cristo, irmão, nesse dia glorioso, onde eu e você estaremos face a face com o Deus Criador, com o Deus Todo-Poderoso, com aquele que era, que é, que há de vir, com aquele que há de julgar as nações. Assim no dia de Cristo, Deus vai olhar para mim e para você. Eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo falando, naquele grande dia, eu vou estar na presença de Deus, e você também vai estar na presença de Deus, e nós vamos estar olhando para aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu gostaria muito que você nessa hora se colocasse de pé, que você fechasse os teus olhos, abaixasse sua cabeça nesse momento. Unidade, irmãos, é pela capacidade que o Espírito Santo nos dá, a gente poder olhar uns para os outros em amor, em compaixão, com sinceridade, com honestidade, falando: Senhor, eu não tenho direito, Pai, de fazer uma panela, porque se fosse pelas minhas qualidades, o Senhor não me salvaria. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que nessa noite, o Pai, o Senhor esteja fazendo em nós uma igreja, Jesus, uma igreja que olha para o Senhor, Pai amado, com genuinidade, Pai, de coração. Pai amado, a gente quer fazer a Tua luz brilhar em nossas vidas. E Deus, que esta casa, esta igreja, ela possa crescer em verdade, Pai, ela possa crescer em maturidade. E Deus, que ao recebermos esta palavra, Jesus, que o Senhor possa, Deus, fazer aquilo que só o Senhor sabe. Teu Espírito Santo aqui convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, não é obra minha, mas é obra do Teu Espírito. Por isso eu peço a Ti, Jesus, se nessa noite, Pai, alguém hoje, aqui dentro, precisa liberar perdão. Alguém hoje, aqui dentro, precisa reconciliar com sua esposa, o seu esposo. Alguém hoje, aqui dentro, precisa, Pai amado, Pai, liberar o perdão ao seu pai, à sua mãe, aos seus, Deus, aos seus filhos. Eu não sei, Jesus. Algum irmão aqui dentro. Eu peço a Ti, Pai, que a Tua presença nesse lugar possa, Deus, encher o coração e com autoridade no Teu Espírito, Pai. Pai, nós possamos tomar uma atitude relevante na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Pai, eu peço a Ti, Jesus, abençoa cada um de nós. Abençoa cada um de nós. Eu queria nessa hora que você falasse com o Senhor onde você está. Talvez seja necessário que você abra sua boca e fale com Deus. Irmãos, quando a palavra é ministrada, o Espírito Santo, Ele fala e Ele nos impulsiona. Se você sentir vontade de orar com alguém, faça nessa hora. Se você sentir vontade de orar por alguém, faça nessa hora, em nome de Jesus. Porque esse momento onde a gente se coloca na presença de Deus e a gente diz assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Nós cantamos: Tu é o alfa e o ômega. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, que nós possamos viver, Deus, debaixo da Tua bênção. Pai, crescer, Pai amado, debaixo da Tua unção. E Pai, que nós possamos, Senhor, ser aqueles que são reconhecidos pelo amor que temos aqui, uns pelos outros. Amém. E quantos creem, digam amém. Quantos creem, digam eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Forte, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você dê um forte abraço nesse irmão, na direita, da esquerda, dizendo assim: irmão, eu te amo em Cristo Jesus, em nome do Senhor
Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus.